igreja não é templo. Igreja não é números. O Senhor Jesus nunca se preocupou com números. E também não se preocupou com templos. O foco de Jesus sempre foi as pessoas. Igreja é pessoas. Igreja é gente. Esse é o foco de Deus. O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar gente, para salvar pessoas. Então quero dizer uma coisa para você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, e para você que faz parte desta igreja que hoje nos recebe: você tem valor, você é importante, você tem muito valor para Deus. Deus ama você. Ele amou tanto você que enviou o seu próprio Filho para morrer por você e pelos seus pecados. Você tem valor. E ao seu redor, no seu convívio diário, aquelas pessoas que você encontra todos os dias, e até mesmo aquelas com quem você cruza na rua, tem muito valor para Deus. Lucas 24, começando pelo verso 13, traz para nós uma das passagens mais emocionantes do Evangelho. O Senhor Jesus se revela aqui como o Messias ressuscitado. E ele se revela a 2 discípulos que estavam viajando de Jerusalém para a pequena vila de Emaús. Mas aqui, Jesus não apenas se revela como o Messias, como o Cristo, como o Salvador. Ele revela também como deve ser a igreja. E Jesus deixa claro, nesse encontro com esses discípulos, que igreja é gente. Igreja é comunidade dos discípulos. E Jesus então, nesse encontro, nessa caminhada, nessa viagem que ele faz com esses 2 homens, a caminho de Emaús, Jesus nos mostra como deve ser a igreja do Senhor, a igreja que foi comprada pelo seu sangue. E o que mais nos chama a atenção nesse diálogo, nessa caminhada, é que Jesus mostra que a igreja acontece muito mais nos relacionamentos do que nos ajuntamentos. Igreja acontece muito mais quando os nossos olhares se cruzam, e quando nós temos tempo para conversar, compartilhar a palavra e compartilhar a Bíblia, quando nós temos tempo para nos relacionar, é que a igreja acontece, muito mais do que nos ajuntamentos. Por isso eu quero convidar você comigo a acompanhar essa caminhada de Jesus, com os seus 2 discípulos, de Jerusalém até Emaús, e eu gostaria de dividir essa viagem, dividir esta caminhada em 5 etapas. E a primeira etapa eu gostaria de chamar o encontro. E eu gostaria de ler com você a partir do verso 13. Eu tinha um pouco de receio de usar a tradução da Bíblia na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Mas uma vez nós recebemos o reverendo Assir Pereira, que ele era então presidente da Assembleia Geral, e ele veio pregar no presbitério de onde eu vim, de onde eu era pastor, e ele, ao pregar ao presbitério, ele utilizou a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então eu fiquei mais encorajado, porque se o presidente usa, eu também posso usar. E talvez a sua tradução seja outra, mas não tem problema. As palavras mudam um pouco, mas o sentido, a mensagem é sempre a mesma.
Naquele mesmo dia, diz o verso 13, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Primeira etapa da jornada, o encontro. Jesus se encontra com aqueles homens. Nesta primeira etapa, eu queria que você percebesse que Jesus ensina como deve ser a igreja. E a igreja, para Jesus, é a comunidade dos discípulos. E a comunidade dos discípulos deve ser uma igreja que atrai a presença do Senhor. Uma igreja que atrai a presença do Senhor. 2 discípulos estão caminhando. Nenhum deles está sozinho. Se tem uma coisa que Jesus deixou claro no discipulado, é que ninguém deve viver sozinho a sua vida cristã. Ninguém deve caminhar sozinho, isolado e distante. E sobre o que aqueles 2 discípulos que caminhavam juntos estavam conversando? Eles estavam falando sobre os acontecimentos dos últimos dias, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, e como eles estavam tristes, como os seus corações estavam partidos, como eles estavam desanimados e desiludidos. Então o Senhor Jesus chega perto e começa a caminhar com eles. Jesus sempre se aproxima dos corações feridos. Jesus sempre se aproxima daqueles que sofrem, porque o coração amoroso de Deus se inclina, se chega perto daqueles que estão sofrendo. Mas afinal, o que é que atrai Jesus? O que é que aproxima Jesus das pessoas? O texto me mostra que é o desejo por Ele. É a sede da presença dEle. Você tem tido sede da presença do Senhor? Você é alguém que no dia a dia clama por mais dEle, por estar mais perto dEle, por falar mais com Ele, por ouvir mais a Ele, por andar com o Senhor. Um coração arrependido, que anseia por uma vida santa, na presença do Senhor, é isso que atrai a presença de Deus. Um coração arrependido. Aqueles 2 homens estavam caminhando e lamentando. E eles lamentavam que agora o Senhor Jesus não estaria mais com eles. Esse era o motivo da tristeza. Esse era o motivo deles terem corações partidos. O Senhor Jesus não estaria mais com eles, e eles ansiavam por mais da presença do Senhor. Jesus se aproxima daqueles que lamentam a sua ausência. O Senhor Jesus se aproxima daqueles que não conseguem viver uma vida distante dEle, como se Ele não existisse. Mas aqueles 2 homens encontram Jesus, só que eles não reconhecem Jesus. Deus não permitiu que eles reconhecessem o Senhor Jesus neste primeiro momento. E Deus tinha um propósito nisso. Mas de certa forma, as suas mentes estavam bloqueadas, e eles não conseguiam reconhecer a Jesus. Primeiro, eles estavam com as suas mentes ocupadas demais consigo mesmos, preocupados com a sua tristeza, com a sua decepção. Quando nós estamos preocupados demais com a nossa tristeza e com a nossa decepção, nós não conseguimos enxergar o Senhor Jesus quando Ele está do nosso lado. Eles também estavam com as suas mentes fechadas para o ensinamento sobre o sofrimento do Messias. Jesus várias vezes havia lhes falado que o Messias teria que sofrer, morrer e depois ressuscitaria.
Mas eles tinham as suas mentes fechadas, eles não se lembravam desse ensinamento, porque estavam voltados demais para si mesmos. Eles também não acreditaram no testemunho das mulheres que voltaram do túmulo, dizendo que o Senhor não estava lá. Eles talvez pensaram, essas mulheres estavam muito emocionadas, acho que não dá para acreditar no que elas estão falando. A tristeza, a amargura, a decepção, a incredulidade, a falta de conhecimento das Escrituras, nos impedem de reconhecer o Senhor quando Ele se aproxima de nós. E então nós vemos que essa jornada passa para uma segunda etapa. Depois do encontro propriamente dito com Jesus, nós vamos ver a conversa de Jesus com eles. Versículo 17, acompanhe comigo. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. O Senhor nos mostra que a igreja é a comunidade dos discípulos que atrai a presença do Senhor. Mas nessa conversa, nessa etapa da jornada, Jesus ensina que a igreja, que é a comunidade dos discípulos, a igreja que é gente, que são pessoas, a igreja de Jesus é uma igreja que derrama o coração diante do Senhor. Eles estavam tristes, decepcionados, tinham perdido as esperanças, tanto que todos os verbos que os discípulos usam aqui são no passado. Eles usam como se tudo tivesse acabado. Jesus era profeta, ele era poderoso, mas ele era a nossa esperança. Eles falam como se Jesus fosse passado. Eles tinham dúvidas, havia muita incerteza com relação às informações. Aí então Jesus faz uma pergunta, no verso 17, o que vocês estão conversando aí? E aí os discípulos explicam, você não sabe, e Jesus faz uma outra pergunta, no verso 19, sobre quais acontecimentos vocês estão conversando? Mas Jesus não pergunta para saber, Jesus não pergunta porque ele precisava de uma informação sobre os últimos acontecimentos. Então por que Jesus pergunta? Jesus pergunta para dar a eles a oportunidade de falar. Perguntas desbloqueiam a mente. Eles precisavam falar daquilo que estava em seus corações. Eles precisavam falar daquilo que estava angustiando as suas almas. Eles precisavam pôr para fora. E Jesus lhes pergunta: o que é que vocês estão conversando? Que acontecimentos são esses
que estão trazendo tanta tristeza para o coração de vocês? Com essas perguntas, Jesus provocou aqueles homens a expressarem seus temores, suas dúvidas e suas esperanças perdidas. O que eles falam, então, mostra aquilo que estava dentro do coração deles. Tem coisas que a gente precisa falar para ser curado. Tem coisas que, se a gente não fala, a gente adoece. Tanto que em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados. Mas Tiago 5,16 diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Entendeu? Precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Então eu quero dizer para você, se tem uma tristeza que angustia a sua alma, derrame o seu coração diante do Senhor, conte tudo a Ele, desabafe, conte mesmo, abra o coração. Mas há momentos em que você precisa derramar o seu coração diante de Deus, na presença de um outro irmão, para que você seja curado. Quando você derrama o seu coração, você troca o seu fardo e você encontra paz. Então nós chegamos à terceira etapa dessa jornada. Primeiro é o encontro de Jesus com os discípulos. Depois é a conversa de Jesus com os discípulos. A terceira etapa são as explicações de Jesus. Veja comigo no verso 25. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos dos profetas. Nessa etapa da jornada, de Jerusalém até Emaús, o Senhor Jesus ensina como deve ser a sua igreja. E Ele ensina que a igreja é gente, são pessoas. É a comunidade dos discípulos, e a igreja do Senhor é uma comunidade que ouve a palavra de Deus com fogo no coração. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus como nós ouvimos qualquer notícia, na televisão ou na internet. Nós não podemos receber a palavra de Deus indiferentes, como se fosse algo comum. Cada vez que nós ouvimos a palavra, ela precisa queimar o nosso coração. O seu coração precisa estar sedento, o seu coração precisa estar aberto para ouvir a palavra do Senhor e ouvir a palavra com fogo no coração, porque essa palavra tem poder para transformar a sua vida. Essa palavra poderosa, ela pode te salvar, ela pode resgatar a sua vida, ela pode curar os seus traumas, ela pode fazer de você uma nova pessoa. É a palavra de Deus, que vem de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que um dia se inclinou a nós para falar conosco. Fogo no coração. Jesus repreende aqueles discípulos. Como vocês demoram a entender, como vocês demoram a crer, como se ele dissesse: já falei tantas vezes, vocês não entenderam ainda. Está nas Escrituras, vocês já deviam saber, o Messias tem que sofrer antes de ser glorificado. Então Jesus começa a explicar as Escrituras para eles, e eles vão ouvindo. Meu irmão, minha irmã,
Você precisa dar valor ao estudo da palavra de Deus. Muitos vivem no pecado porque não conhecem as Escrituras. Jesus certa vez disse para os fariseus: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nós precisamos dar valor ao estudo da palavra, à escola dominical, ao culto onde a palavra é explicada, onde a palavra é exposta. Precisamos priorizar o estudo da Bíblia na nossa vida. Jesus começa a explicar as Escrituras para eles, e eles vão ouvindo, e à medida que eles vão ouvindo, os seus corações começam a queimar dentro do peito. Aquilo tudo começa a fazer sentido. Quando a gente entende as Escrituras, tudo faz sentido, a vida faz sentido, aquilo que não fazia sentido começa a fazer sentido, e a palavra começa a queimar no coração, a esperança começa a voltar, as Escrituras colocam uma nova paixão no coração da gente. Precisamos de alguém que nos explique aquilo que está nos livros de Moisés e nos livros dos profetas. A fé começa a voltar ao coração quando nós ouvimos a palavra e deixamos que a palavra traga fogo, traga paixão para o coração da gente. A palavra do Senhor, a santa palavra do Senhor, tira a gente de uma posição de acomodados. A palavra do Senhor nos faz caminhar, a palavra do Senhor nos faz vibrar. É a santa palavra do Senhor que põe fogo no coração. Você precisa vir ao culto com o desejo de ouvir a palavra do Senhor, com a expectativa de que é o momento em que Deus vai falar com você, para que você saia do culto com o coração incendiado, para que você saia do culto apaixonado por Jesus. Emaús ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Era uma boa caminhada. Talvez eles levassem umas 3 horas a pé. Era um bom tempo para um estudo bíblico. Jesus gostava de ensinar no caminho. Jesus gostava de ministrar a palavra enquanto caminhava com seus discípulos. É no caminho que o aprendizado acontece. É no caminho, isto é, na vida, no relacionamento. É quando nos dispomos a estar juntos de alguém, andando e conversando sobre questões que ocupam a nossa mente e preocupam o nosso coração. É nessas horas que nós criamos vínculo com as pessoas. Igreja não é templo, mas igreja não é teatro, igreja não é show, igreja não é cinema, aonde você vem, senta, entra e sai e não precisa conhecer ninguém. Igreja é comunidade, igreja é olho no olho, igreja é relacionamento, porque a igreja do Senhor são as pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, que estão juntas para poderem andarem juntas e ajudar uma a outra nessa caminhada. Quando nós nos sentamos para falar da vida e para falar da palavra, é aí que acontece o discipulado. É nos relacionamentos que o ensino bíblico faz arder o coração da gente. No verso 13 diz que naquele mesmo dia, isto é, o domingo da ressurreição, naquele mesmo dia, à tarde, os discípulos estavam voltando para Emaús. E quando chegam a Emaús, no fim da tarde, eles convidam o viajante para ficar. E nós chegamos à quarta etapa dessa jornada, versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu.
Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Mais uma etapa da jornada. Jesus entra em casa. Nessa etapa, o Senhor Jesus ensina que a igreja é gente, é comunidade dos discípulos. E a igreja do Senhor é uma comunidade que insiste para Jesus ficar, que insiste para ficar com Jesus. Nós podemos fazer muitas coisas sozinhos, e muitas vezes esquecemos do Senhor, e vamos caminhando e a gente diz: Senhor, me siga. E não é para todo lugar que Jesus vai, não é todo projeto que Jesus abençoa. Mas a verdadeira igreja é aquela que insiste para o Senhor Jesus ficar. Nós encontramos no Apocalipse, no capítulo 3, a história de uma igreja que vivia tão bem a sua rotina, que esqueceu Jesus do lado de fora. E ele tem que bater na porta e dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem sabe um diácono vai ouvir a minha voz, vai abrir a porta e eu vou entrar na igreja. Jesus vai terminando a conversa e vai se despedindo, mas os discípulos insistem para que ele fique. Essa era a hospitalidade judaica. Afinal, as estradas eram muito perigosas à noite, não havia iluminação. As estradas eram desertas, escuras, poderia haver animais e até mesmo assaltantes. Então eles insistiram e constrangeram Jesus a ficar para uma refeição e para passar a noite. Jesus desejava ficar com eles, mas não entraria sem um convite. Jesus estava explicando as Escrituras, deixando os discípulos com água na boca, com vontade de aprender mais. E então ele para: olha, dá licença, vocês vão entrar e eu vou continuar. E quando Jesus faz que vai seguir viagem, isso só aumenta a vontade deles de ficar mais com o Senhor e de ouvir mais a palavra. Assim, Jesus emprega vários meios para nos fazer desejarmos mais a presença dEle. E às vezes, sabe como que o Senhor faz isso? Demorando em responder às nossas orações. E quando o Senhor demora para responder a sua oração, você fica desesperado. Você fala: mas e agora? Por que Deus está quieto? Por que Deus não está falando comigo nesse momento? É porque se Deus dá a resposta logo, você se levanta e se vai. E o Senhor quer estar com você. Ele quer estar na sua presença. Ele quer que você esteja na presença dEle. Porque mais importante do que a resposta da oração é estar com Ele. É cultivar a presença dEle. É caminhar com Ele. É ouvir o Senhor. É falar com o Senhor. A presença dEle é tudo. Porque o Senhor quer que você deseje a resposta da sua oração. Ele quer sim, mas Ele quer que você deseje muito mais a presença dEle, do que aquilo que Ele pode lhe dar. A companhia dEle é mais importante do que a bênção dEle. Como podemos constranger o Senhor a ficar conosco? Descobrindo a sua vontade, nos dedicando ao estudo das Escrituras com profundidade, nos submetendo à sua vontade. Campbell Morgan, o príncipe dos expositores, ele dizia: eu não posso pregar um livro da Bíblia sem antes lê-lo pelo menos 50 vezes. Sabe o que ele queria dizer? Que nós não temos profundidade em um livro da Bíblia se nós não lemos e lemos. Lá na Vila Palmeiras nós estamos no ano de 2014 lendo o Evangelho de Marcos 50 vezes.
E o desafio é ler 2 capítulos por dia, de janeiro até o final do ano. Ao final do ano nós teremos lido 50 vezes o Evangelho de Marcos. Porque senão nós não temos profundidade na palavra. Depois nós vamos ler outro livro. O Senhor quer que você o conheça. E você o conhece nas Escrituras. Você precisa ter profundidade na palavra do Senhor. É assim que nós constrangemos o Senhor a ficar conosco, quando temos sede por Ele, quando nos submetemos à vontade dEle, quando oramos de acordo com a vontade dEle, quando ouvimos a palavra dEle com sede no coração, quando deixamos reacender a chama no coração pela palavra do Senhor e pelo Senhor. Se o seu coração esfriou, provavelmente o seu coração esfriou por causa do pecado. Porque é o pecado que traz frieza espiritual. É o pecado, a desobediência, que traz frieza. Quando João Batista vem para preparar o caminho do Senhor, ele encontra o povo de Israel na mais completa religiosidade. Os cultos no templo eram concorridos, os sacrifícios eram constantes, mas aquele povo estava com o coração frio e longe de Deus. Então, para preparar o caminho para o Senhor, Deus envia João Batista. E o que é que João Batista prega para preparar o caminho do Senhor? Arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. E João Batista não prega para os pagãos, não prega para os estrangeiros, não prega para os incrédulos, ele prega para o povo de Israel, para os crentes da época, porque a igreja do Senhor é a primeira que precisa se arrepender dos seus pecados, para que o fogo volte para o coração, para que a paixão por Jesus volte no coração. Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. É o pecado que traz frieza, é o pecado que faz com que eu não tenha vontade de vir ao culto, é o pecado que faz com que eu não tenha desejo pela oração, pela palavra, pela presença do Senhor. Você pode voltar ao Senhor. Insista para que Ele te visite. Insista para que Ele fale com você através das Escrituras. Tenha sede da palavra. O Senhor Jesus reacende a chama da fé nos corações daqueles homens. Primeiro com a sua presença na caminhada. Depois explicando a palavra a eles. E enfim, sentando-se com eles à mesa. Ele se senta à mesa. E então é reconhecido. Meus irmãos, tem uma revelação profunda das Escrituras aqui nesta passagem. O Senhor é reconhecido quando Ele se senta à mesa. Preste atenção no que eu vou te dizer. A mesa da refeição é um dos lugares mais importantes do ministério de Jesus. Jesus só foi reconhecido quando estava à mesa. Dentro de casa, quando parte o pão, no momento da refeição, esse é o momento. O Senhor Jesus faz da mesa da refeição um altar, porque Deus é adorado quando há comunhão entre os irmãos, e o lugar da comunhão é a mesa. Uma das coisas que eu mais gostei aqui de São Paulo são as padarias. A gente tem boas padarias, grandes padarias, com comida boa, com bons cafezinhos. E eu tenho certeza que Jesus só não ia à padaria porque não tinha padaria naquele tempo. Mas eu gosto de ir à padaria, de me sentar com um irmão, com um casal, e gastar ali 3, 4 horas, olho no olho, abrindo o coração, abrindo a vida e abrindo a palavra. Isso é o Evangelho, meus irmãos. É nessa hora que Jesus é reconhecido. É nessa hora que a palavra do Senhor queima o coração da gente. É olho no olho, é face a face, é abrindo o coração, abrindo a vida e abrindo a palavra. É na mesa da refeição, quando Deus é invocado com gratidão, que os olhos da fé se abrem e Jesus é reconhecido como o Cristo vivo e ressurreto, que caminha com a gente pelas estradas poeirentas.
Os olhos dos discípulos foram abertos por Deus e eles reconhecem Jesus. Que cena! Que emoção, que sentimentos desencontrados, a fé voltou, a esperança voltou, acabou a tristeza, uma mistura de riso e choro. É o Senhor, é o Senhor. É a mesa que Jesus se revela, a mesa da comunhão. Que lição, que ensinamento, que mensagem. Essa mensagem tem que colocar fogo no coração da gente. Afinal, foi à mesa que Jesus lavou os pés dos discípulos e os mandou a lavar outros pés. O ministério acontece no caminho, mas o ministério acontece também nas refeições, nas casas, nas padarias, na mesa do café. Jesus então revela aqui uma lição tremenda. A igreja que está no coração de Deus é muito mais a mesa da comunhão do que a liturgia do templo. A igreja dos sonhos de Jesus é muito mais a conversa do cafezinho do que muitas horas de cursos e reuniões. É mais importante relacionamento e discipulado do que sermão. Por favor, não me interprete mal. O sermão faz parte, o culto é importante, a liturgia faz parte. Tem que estudar a Bíblia, mas essas coisas não fazem sentido sem os relacionamentos em volta da mesa. É quando você passa a semana se sentando com o irmão, abrindo a Bíblia, abrindo o coração, olho no olho, revelando Jesus. A Escritura vai queimando no coração. Quando você passou a semana assim, você vem no domingo no culto, tudo faz mais sentido. Igreja significa chamados para fora. Somos um povo que se reúne para adorar a Deus, mas que vive nas estradas, nas ruas, nas mesas, priorizando o ensino da palavra que é compartilhado através dos relacionamentos. Quando Jesus partiu o pão, os olhos espirituais dos discípulos se abriram. Talvez então eles repararam nas marcas que havia nas mãos do Senhor. E ele então desaparece. E os discípulos comentam um com o outro: era o Senhor. Por isso é que a palavra queimava tanto dentro do nosso coração. A palavra só vai queimar seu coração quando você andar com o Senhor a cada dia. E nós chegamos então ao fim da jornada, a última etapa da jornada. Versículo 37, versículo 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. A quinta etapa dessa jornada eu chamaria de contando uns aos outros. Nessa etapa o Senhor Jesus ensina que a igreja, que não é templo, que não é números, porque quem se preocupa com números não se preocupa com pessoas. Igreja são os lavados no sangue do Cordeiro. A igreja é a comunidade dos discípulos, e essa igreja deve ser uma igreja que não mede esforços para levar as boas notícias aos outros. Jesus desaparece, sabe por quê? Porque agora os discípulos já tinham entendido
E quando a gente entende o Evangelho, a nossa vida muda. Quando a gente entende o Evangelho, a nossa vida é transformada. Nunca mais você será o mesmo, se você entender o Evangelho. Então os discípulos se levantam, voltam imediatamente para Jerusalém, mas espera um pouco. A noite não é escura, a estrada não é perigosa, a hora não está avançada, e os animais, e os assaltantes, o que era obstáculo não é mais, porque agora eles encontraram o Senhor, agora eles entenderam o Evangelho, agora eles não medem mais esforços. O que é medir esforços? Você já mediu esforços para levar o Evangelho a alguém? Você já mediu, vai ser difícil, vai demorar, essa pessoa é chata, essa pessoa vai ser muito difícil. Você já mediu esforços? Eles não estão mais tristes, eles não estão mais desanimados, eles não estão mais preocupados, eles não estão mais com medo. Jesus ressuscitou, isso muda tudo. Eles voltam para Jerusalém para contar aos irmãos, na mesma hora, na escuridão, correndo perigo, eles voltam para dizer: é verdade, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Nenhum esforço é grande demais, nenhuma barreira é barreira, nenhuma dificuldade vai me impedir. Os outros precisam saber, Ele se revelou à mesa, a ressurreição é que me põe na missão. Quando esses dois estavam ainda falando, Jesus aparece no meio deles. Senta à mesa. Sabe o que Jesus pede? O que Jesus pede? Comida. Isso não é fantástico? Isso não é maravilhoso? Versículo 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Quando os dois discípulos estavam contando, o próprio Jesus aparece, senta à mesa e pede comida. E enquanto ele come, entre uma mastigada e outra, ele abre a mente deles para compreender o Evangelho. Verso 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, em que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas. Vão, façam discípulos, contem para eles o que aconteceu. Vocês são testemunhas dessas coisas. Os discípulos estavam com ele todos os dias no pátio do templo. E Jesus ali no templo os ensinava. Mas a ficha só cai à mesa. Pode ser que você não entenda isso agora. Pode ser que não caia a sua ficha nesse culto. Mas à mesa, abrindo a palavra e abrindo o coração, a ficha vai cair. Eu e você
temos que achar tempo para nos sentarmos com as pessoas, para nos sentarmos com os perdidos, e para nos sentarmos com os irmãos. Eu e você precisamos de tempo para os relacionamentos, porque esse é o ministério, esse é o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor sobre isso. Responda ao Senhor. Se o Senhor falou com você, dê uma resposta a Ele em oração.